Anderson, Coordenador tá falhando, a gente não tá te ouvindo. operacional, tudo bem? Falhou um pouquinho, mas eu entendi que você é o coordenador da Defesa Civil, é isso? Isso, coordenador operacional da Defesa Civil. Seja bem-vindo, Anderson. Muito obrigada pela participação. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Então, fica faltando a Secretaria de Comunicação e a Secretaria de Tecnologia. Ou tem algum representante da Secretaria de Tecnologia? Não, né? Pessoal, eu vou aguardar mais uns 2 minutinhos para ver se mais alguém vai entrar, pode ser? Sim. Ok. Enquanto isso, Carla, eu vou me apresentar, porque é a primeira vez que eu participo dessa reunião, tá? Eu me chamo Pedro Baima, sou analista em obras de urbanismo da Prefeitura de Goiânia e atualmente estou diretor de gestão ambiental. Ainda não sou oficialmente o titular da vaga da AMA, mas já solicitamos a mudança da antiga conselheira, a diretora Ana Paula, para a minha pessoa, tá bom? Prazer, pessoal. Bom, então, também me apresentando, né? Eu sou Fabrício, da CEINFRA, sou analista em obras de urbanismo. Eu fui convidado aí para esse processo bem agora, recentemente, né? Se alguém aí puder já me colocar na par do procedimento, eu não sei nem se eu estou aí já formalizado aí como representante, porque foi muito recente agora. Aí se alguém tiver aqui um posicionamento para me colocar o procedimento, das atribuições, né, da comissão e tudo mais. Fabrício, ainda não está formalizado e eu vou compartilhar uma tela aqui que eu vou fazer uma contextualização sobre o trabalho desse comitê, só para poder informá-los. É a primeira vez que esse comitê se reúne, né? Esse comitê, ele a criação dele foi estabelecido pelo Plano Municipal de Saneamento Básico, e desde 2019 que a gente vem lutando para tentar criar, e no ano passado a gente conseguiu. Então, essa é a primeira reunião. Eu vou compartilhar a apresentação com vocês aqui e vou fazer uma contextualização de qual será o trabalho, de quais são as atribuições, certinho, para poder situar todo mundo. Só um instante. Todos veem a tela? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá? O áudio está bom? Vocês veem a tela? Sim, tudo certo. Ok, então vamos lá. Essa é a primeira reunião, né, do comitê. A pauta de hoje, nós sugerimos uma contextualização sobre o trabalho a ser realizado pelo comitê, o cumprimento do termo de compromisso e ajustamento de conduta do ator sanitário e o projeto de lei da Política Municipal de Saneamento Básico. Eu gostaria de fazer uma sugestão de inclusão na pauta. Eu não estou escutando. Eu não estou. Sim? Eu não estou conseguindo escutar, está muito baixo. Só um minuto. Melhorou? Sim, essa altura eu consigo. Ok.
Então, voltando, nós sugerimos como primeira pauta uma contextualização sobre o trabalho a ser realizado pelo comitê, o cumprimento do termo de compromisso e ajustamento de conduta para o aterro sanitário de Goiânia, o projeto de lei da política municipal de saneamento básico, e por uma demanda que eu acho que todos têm acompanhado aí na mídia, né? Eu estou sugerindo uma inclusão de pauta que é o Plano Diretor de Drenagem Urbana de Goiânia. Bom, para a gente saber qual que é o trabalho a ser realizado pelo comitê, eu vou começar com uma contextualização. O Plano Municipal de Saneamento Básico foi homologado em Conferência Municipal de Saneamento no ano de 2019 e instituído por um decreto municipal, o decreto 2756, também de 2019. O produto 5 do plano de saneamento, ele estabeleceu diretrizes para a institucionalização dos serviços e um modelo para o planejamento integrado da prestação dos serviços públicos de saneamento básico, né, que a gente sabe que é drenagem e manejo de águas pluviais, abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos. E para a execução desse planejamento integrado destes serviços, o plano sugeriu aí a criação desse comitê, que é o Comitê Técnico de Planejamento Integrado dos Serviços de Saneamento Básico. Esse quadro 11, ele faz parte das ações imediatas para o planejamento integrado dos serviços, né, conforme estabelecido pelo PMSB. Aí vocês podem ver o que está ticado são as ações que a gente já conseguiu executar, né? Ou seja, instituir por decreto a criação do comitê, a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico. O plano sugeriu por meio de lei municipal, mas por uma decisão do titular de serviços, ele foi instituído por decreto, e instituir o Fundo Municipal de Saneamento Básico por lei municipal, e isso também foi feito. Então, conforme esse quadro, a gente vê aí que falta elaborar e aprovar o regimento interno desse comitê, instituir a política municipal de saneamento básico e implantar o sistema municipal de informações de saneamento básico. Foram ações que foram previstas como curto prazo, né, 2019 e 2020, mas nós não conseguimos implantar todas as ações. O decreto, pessoal, se eu estiver indo muito rápido, se vocês quiserem interromper, tá bom? Fiquem à vontade. O decreto 941 de 2022, ele criou, né, esse comitê. O artigo 3º estabelece a composição do comitê, que é a Agência de Regulação AR, a CEPLAN, AMA, Saúde, CEINFRA, a Defesa Civil, a Secretaria de Tecnologia e a Secretaria de Comunicação. Existe um artigo no decreto também que diz que, por solicitação deste comitê, principalmente por critérios técnicos, que a gente pode solicitar a participação, por exemplo, do CREA, da Universidade Federal, do Instituto Federal, da Universidade Estadual de Goiás. O artigo 2º estabelece as atribuições. São várias atribuições, viu, pessoal? E aí vai ficar um pouco maçante, mas eu preciso, para que todos tenham conhecimento, eu preciso ler quais são todas as atribuições. Revisar, atualizar e acompanhar a implementação do Plano Municipal de Saneamento, subsidiar tecnicamente e operacionalmente o Conselho Municipal de Saneamento Básico, elaborar e apresentar ao Conselho o relatório anual de salubridade do município de Goiânia, acompanhar sistematicamente a implementação das ações propostas neste decreto, além daquelas ações afetas ao serviço de saneamento básico, criar e estruturar o Sistema Municipal de Informações de Saneamento Básico, isso a partir de dados obtidos pelo acompanhamento das ocorrências, né, durante a prestação dos serviços. Atualizar de forma permanente esse sistema a partir das orientações da Agência de Regulação, dos dados dos prestadores do serviço e dos órgãos da administração direta e indireta.
Propor mecanismos de efetiva representação da sociedade civil para o exercício do controle social dos serviços de saneamento básico. Propor minutas de regulamentações na perspectiva do planejamento e do alcance de maior eficiência na prestação dos serviços e da fiscalização. Sistematizar as legislações e suas alterações, os dados de planejamento de expansão urbana, incluindo atualizações dos dados cadastrais e mapeamentos atualizados, visando o acompanhamento e avaliação do cumprimento das metas de cobertura e melhoria da qualidade da prestação dos serviços. Analisar e propor ao Conselho Municipal de Saneamento Básico ações de aplicação dos recursos do Fundo de Saneamento. Uma atualização sobre o fundo foi criado no ano de 2020 e a principal fonte de receita do fundo se refere a 5% da contraprestação do serviço prestado pela Saneago através do contrato de programa. Isso dá aí, mensalmente algo em torno de 4 a 5 milhões de reais. O artigo 6º estabelece que o comitê tem que ser dotado de estrutura física e operacional própria, adequada e compatível com a execução de suas funções e que ele tem que ser sediado na R. E o decreto 942 de 2022 nomeou os membros. Se vocês tiverem alguma consideração a fazer sobre essa primeira parte, eu gostaria de abrir. Uma pergunta. Pois não, Fabrício. Quando você citou a questão da fonte de recursos, que vinha da Saneago, 5%, Quer explicar um pouquinho melhor, só para eu visualizar e compreender melhor? Sim. O contrato de programa vigente, ele foi celebrado no ano de 2019. Né? Em 2019, a prefeitura refez todos os termos do contrato baseado no planejamento estabelecido pelo Plano Municipal de Saneamento Básico para a prestação do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Existe uma cláusula nesse contrato que diz que a Saneago tem que pagar para a prefeitura mensalmente o valor de 5% calculado sobre a receita da prestadora de serviço e que esse valor tem que ser depositado em conta própria, né? E me fugiu a palavra aqui. Em conta própria, em um fundo de saneamento, para que esse valor possa ser investido na prestação dos serviços públicos de saneamento básico, à exceção do abastecimento de água e esgotamento sanitário, né, que é um serviço prestado mediante cobrança de tarifa, que é um serviço autofinanciável. Não sei se eu consegui esclarecer. Ok, obrigado. De nada. Mais alguma consideração? Não, ok. Então, eu vou passar a palavra. É a Suziene que vai fazer, não é, Pedro? Sim. Suzy, você consegue compartilhar sua apresentação? Eu vou, Carla, para você, e vou tentar compartilhar a minha tela. Okay. Qualquer coisa, eu peço para você passar a apresentação para mim, tá bom? Sem problema. Estou pedindo para entrar aqui. Eu não me apresento, tem algumas pessoas que não conheço, não me conhecem. Meu nome é Suziene, mas todos me chamam de Suzy, e eu represento a gerência de resíduos sólidos. Estou sob a direção do Pedro Baiman. Deu certo, Suzy? Carla, eu acho que vai dar certo, sim. 6 pessoas. Ok. Só um instante, pessoal.
falando disso? Vocês conseguem ver? Não. Ainda não. Não, não apareceu. Não? Só um instante. Carla, você pode fazer a gentileza de compartilhar para mim? Posso sim, só um instante. Eu tinha enviado pro Clay. Sim, ele me enviou. Só um instante, eu vou compartilhar. Acho que Nada, foi você. apareceu aí. Não, é você, Suzy. Uai, agora eu fechei. Oh, Deus. Você fechou. Tenta de novo. Não, Carla, pode ir, por gentileza. Ok. Ó, entrou um José aqui. Entrou um José aqui. José Gabriel. Bom, pessoal, eu quis trazer para vocês porque a Agência Municipal do Meio Ambiente, enquanto Já? compromissária, né, uma das compromissárias, no qual a Agência de Regulação também faz parte, a Comurg, né, a prestadora de serviço informar a Agência Municipal do Meio Ambiente dos serviços que estão sendo executados junto ao termo de ajustamento de conduta, né, o TAC, do aterro sanitário, e aí eu falar que está, de um modo geral, existem 10 anos que eu acompanho, né, as ações no aterro sanitário, sim. Como a sua internet não está muito boa, Pode eu falar, sugiro que você Pedro. desligue. Como a sua internet não está muito legal, eu sugiro que você desligue o vídeo, que fique só com a voz, porque aí talvez você, porque está tendo as interrupções. Desliga a sua câmera, porque aí eu acho que fica melhor a conexão. Agora está tudo bem? Sim, agora melhorou. Ok. Então, como eu estava dizendo, tentei fazer um apanhado geral da situação atual, mas, como eu disse para vocês, enfatizando há aproximadamente 10 anos que eu tenho acompanhado a situação do aterro sanitário. Pode passar, Carla. Foi? Você pode passar, Carla. Foi, aqui no meu já mudou. Já mudou. Isso. Bom, hoje foi. Beleza. Bom, atualmente, né, recebe em média 3 mil toneladas de resíduos por dia, e aí esses são de origem domiciliar, né, resíduos decorrentes de feiras, mercados, varrição, resíduos de construção civil e demolição, né. Então, de um modo geral, cerca de 3 mil toneladas diárias. Hoje o aterro conta com 145 servidores, né, sendo 14 administrativos e 131 servidores operacionais. Pode passar, Carla. Bom, o maquinário atual, né, conta com 5 caminhões caçambas, 3 caminhões pipas,
uma van, 2 pás carregadeiras, 4 tratores esteiras, 2 retroescavadeiras, uma escavadeira hidráulica e uma moto niveladora. Não sei se todos conhecem o aterro sanitário, mas eu particularmente considero muito pequena essa quantidade de maquinário, né? Para lidar com toda essa acomodação dessas 3.000 toneladas de resíduos diárias, né? Bom, como eu disse, aproximadamente nesses 10 anos, houveram vários avanços, né? As principais eu elenquei aí, que é a realocação da rede de transmissão elétrica, né, na área de disposição dos resíduos sólidos, o que permitiu com que toda a área de expansão pudesse entrar em atividade de forma segura, né? A instalação da geomembrana na área de expansão, ela foi finalizada em agosto de 2022, e isso já permitiu a disposição dos rejeitos nessa nova célula, né? O projeto, a intenção é que o maciço principal, que vai ser paralisado agora, a intenção é unir, né? Anteriormente falaram que não era possível, mas me parece que no projeto a ideia principal é fazer com que os dois fiquem bem próximos mesmo, né? Então, essa instalação da geomembrana propiciou, né, o início da disposição dos rejeitos nesse local, o que aumentou o período de vida útil, né, agora do aterro sanitário. Bom, algo que foi feito também em virtude do cumprimento do TAC foi a limpeza do maciço, né, principal, o que possibilitou a localização tanto de piezômetros quanto dos marcos, né, dos drenos. Então, isso foi bastante positivo também. Pode passar, Carla, por favor. A interceptação da tubulação do líquido percolado, né, gerado na área de expansão, ela agora, apesar de ter sido feita a lagoa de recalque, mas ela já vai direto para a tubulação advinda do líquido percolado do maciço principal. E aí isso permite com que o chorume gerado passe por todo o sistema de tratamento anaeróbio, que é um dos mais baratos, entretanto, no meu ponto de vista, e aí eu falo como bióloga, acredito que seja uma das formas mais práticas, né, mais eficientes. É comprovado que tem a redução de matéria orgânica. Então, passar pelas 3 lagoas é interessante, porque antes a lagoa de recalque estava fazendo lançamento direto na 3ª lagoa, que é a que vai para a rede coletora da Saneago, né? Então, agora, todo o líquido gerado passa pelo processo de tratamento anaeróbio. E outra conquista que foi feita também foi a reforma e a adequação da portaria do aterro sanitário, né? Eu confesso que na nossa logística aqui nós não tivemos condições de acompanhar, de verificar como é que está ficando, mas era algo que era necessário e estava acontecendo, né? Então, como eu disse, de 10 anos para cá, eu acredito que melhorou bastante, né? Pode passar, Carla, por favor. A expedição da ordem de serviço, né, para o cumprimento do TAC preliminar foi emitida em 21 de março de 2022, né? A empresa vencedora foi a Frau Consultoria LTDA, que eu achei positivo, porque ela já conhecia o histórico da cidade, frente ao fato de que foi essa mesma empresa quem realizou o plano de gestão integrada de resíduos sólidos, né, aqui do município, em 2014,
E o prazo para entrega desses trabalhos elencados finalizou em setembro de 2022. Entretanto, foram firmados alguns termos aditivos, né? E aí eu quis mostrar para vocês os prazos, de modo que, segundo informações da Comurg, os trabalhos já foram finalizados, né? E foram entregues agora, dia 15 de fevereiro desse ano, né? 2023. Pode passar, Carla. Entretanto, pessoal, a gente, enquanto compromissária, ainda não recebemos esses trabalhos, né, para prosseguimento das nossas análises. Pode passar, Carla, por favor. Apareceu, Suzy? Isso. Os produtos que chegaram até a Agência do Meio Ambiente foram esses que eu elenquei aí. Eu não sei se a Agência de Regulação recebeu os mesmos produtos, mas até o ponto de vista técnico da Agência Municipal do Meio Ambiente, da comissão, né, que foi criada internamente aqui, os produtos entregues, eles atendem ao termo de referência, que foi elaborado por nós também, né? E até na atualidade, né, ainda não foi, aqui na AMA, não foi protocolado nem o licenciamento ambiental corretivo, nem o de instalação e operação do Centro de Tratamento e Disposição Final de Resíduos, né, que é a proposta do termo de ajuste e conduta. No termo de ajuste e conduta tem a ressalva que, após 60 dias de entrega do cumprimento dos produtos definidos no TAC preliminar, eles têm esse prazo, né, de 60 dias para estar protocolando entre esse pedido de licenciamento ambiental. Em conversas com o Ministério Público, né, e tudo mais, nós chegamos a essa conclusão que, apesar deles já terem apresentado um pouco dos produtos, né, desses trabalhos, ainda não houve essa conversa, né, mas o Ministério Público está a par de toda essa situação, tá? Pode passar, Carla, por favor. E aí eu só quis mostrar, né, a situação. Essas fotos foram tiradas por nós em agosto de 2022. No momento da vistoria, se vocês olharem na foto do lado direito, dá para perceber o tipo de material terroso. Esse material é resíduo classe A, né, que é usado para compactação, para cobertura, né, dos rejeitos lá no aterro sanitário. Nesse dia especificamente, nós tínhamos a presença muito considerável de ave e fauna, né, e nós fizemos o nosso relatório pontuando a necessidade deles estarem tentando, né, controlar. A gente sabe que é uma situação complicada, entretanto necessária, porque no momento lá a gente viu, inclusive, muitas espécies estavam assim, no chão, né, em solo, já porque tinham sido atropeladas, claro, pelos tratores, né. Então, assim, é uma necessidade essa aquisição dos foguetes lá e tudo mais, porque é algo que precisa ser controlado, né, inclusive por conta do espaço aéreo e tudo mais, né. Pode passar, Carla. A presença ainda, né, de resíduos de remoção, esses aí estão sendo dispostos, apesar de ter sido já paralisada a atividade, não resta outra solução a não ser colocar no maciço, né, é algo que é da logística deles mesmo, mas a gente pôde observar que a maior parte da composição é, de fato, resíduo inerte, advindo da construção civil. Então, mesmo antes
do cumprimento da construção do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos, a gente vê a necessidade de instalação de uma usina de resíduos para tratamento, né, de resíduos de construção civil. Mesmo que não consigamos abarcar todos os resíduos que são coletados via resíduos de remoção, mesmo que não consigamos tudo, acho que minimamente o que conseguirmos diminuir para que seja aterrado seria interessante, é o meu ponto de vista. Pode passar a imagem, Carla. Aí, como eu estava dizendo, né, a presença da ave e fauna. Pode passar, Carla, por favor. Os produtos, né, essa foto foi tirada na área destinada para a disposição de resíduos de construção civil, e a separação deles, né, que eles estão conseguindo fazer de forma muito grosseira, mas, assim, um material bem particulado. Ao fundo, tem um restante de umas pedras que eles também estavam usando, que foi feito na época que eles estavam reformando, né, lá colocando a instalação da manta. Parte desse material também em virtude da reforma da portaria. Então, muito provavelmente esse material não está nesse local hoje. Pode passar, Carla. Essa foto com material terroso, né, que é disposto também lá, o resíduo classe A. Pode passar. Aí, uma vista, essa foto foi tirada de frente para o maciço principal, da parte das lagoas. Nós estávamos entre a primeira e a segunda lagoa. Com a limpeza foi possível. Aí na foto, infelizmente, não deu para mostrar, mas fica bem claro lá de frente, a gente consegue ver os marcos, né, os piezômetros, e a gente consegue ver a posição dos drenos também. Então a limpeza foi algo muito positivo. Pode passar, Carla. E aí é isso, pessoal. Eu quis trazer de uma forma bem rápida e objetiva o que nós acompanhamos, né, e a visão, do ponto de vista da gerência de resíduos sólidos, para passar para esse comitê. Obrigado, Carla. Por nada. O Pedro levantou a mão. Obrigada, Suzy. O Pedro parece que quer falar. Sim, parabéns, Suzy, pela apresentação e pela análise das imagens e da realidade do aterro. A gente percebe que evoluiu bastante das últimas vezes que a gente esteve lá, antes da instalação da manta no segundo maciço. E eu chamo a atenção para o segundo slide da Suzy, quando ela aponta que hoje no aterro sanitário tem chegado por volta de 3.000 toneladas de resíduos por dia. Desses 3.000 toneladas de resíduos que chega, aproximadamente 1.500, 1.600 são de resíduos da construção civil, que é um resíduo inerte, volumoso e que não deveria estar indo para o aterro sanitário. Exatamente. Conforme a resolução 307 do CONAMA. E essa outra metade de mais 1.500 toneladas, na última gravimetria apresentada, se mostrou que 60% desse material é material orgânico. Então, eu não soubesse, sabe? De ICC, por volta. Exatamente porque ele é muito pesado, né? Ele é volumoso, inerte, pesado. E hoje ele está sendo disposto de forma indevida, ainda que sendo usado para fazer a cobertura da célula. A gente não tem um triturador, a gente não tem uma usina. Então, obviamente, por mais que se tente colocar numa granometria adequada, ela não é adequada. A gerência de resíduos sólidos tem feito pesquisas com várias empresas do Brasil, em busca de orçamentos de uma usina de resíduos da construção civil,
E essa semana também a Gerência de Resíduos Sólidos começou um projeto pioneiro de compostagem de resíduos das feiras. A gente fez uma parceria com o Núcleo Solo da Universidade Federal de Goiás. Estamos começando com uma feira, a gente vai levar, estamos levando esse material da feira para o Viveiro da AMA, onde a gente compartilha espaço com a FG, com o objetivo de entender como que vai se comportar esse material na compostagem, qual que é o tempo de compostagem, quanto tempo preciso para revirar, o que eu preciso adicionar de outros materiais, inclusive material mais seco, e após essa análise, a gente vai levar para o laboratório do solo da Universidade Federal de Goiás para ver a composição disso, e assim que a gente entender o comportamento, o objetivo é aumentar a escala e levar para o pátio do aterro sanitário. Então, gostaria de ver com a Carla, a agência de regulação, e propor para os demais membros que, numa próxima reunião, se for possível, como que eu faço para apresentar uma proposta de captação desse recurso do Fundo Municipal de Saneamento para resolver esses dois primeiros problemas. Eu imagino que se a gente coloca essa usina, que hoje, por volta de 5 milhões de reais, eu consigo uma usina que chega pelo menos à metade dos resíduos que a gente está recebendo, lembrando que nós recebemos esse material todo da construção civil, é ecoponto, é remoção, mas também é do particular, que não tem outro lugar para levar. Se a gente coloca uma usina numa área que já está afetada para isso, dentro do aterro sanitário, que faz parte daquele entorno onde vão ser as indústrias de reciclagem, e eu consigo já receber pelo menos o que a prefeitura recebe triturar, que é o da remoção e do ecoponto, a gente começa a criar, a poder abrir concessão para usinas privadas, a gente já começa a fomentar para que o grande gerador leve para as usinas, seja de Senador Canedo, seja de Aparecida, e a gente vai resolver um montante significativo de resíduo que está indo para o aterro e não deveria. E uma outra coisa que eu peço ajuda do fundo de saneamento é para instrumentalizar a compostagem no pátio para que a gente consiga ganhar escala. A gente atende com isso 2 itens do TAC, porque no TAC a gente também se compromete a fazer a compostagem e a transformação do resíduo da construção civil, que para mim, na minha opinião, seria a primeira coisa que nós deveríamos fazer, porque é uma tecnologia muito mais simples do que um tratamento de resíduos sólidos urbano, e ela já vai me dar um resultado imediato, seja na destinação desse grande volume de resíduo, seja no aproveitamento dos agregados após essa transformação. Então, a gente tem feito esses orçamentos, eu gostaria de saber se é possível apresentar numa próxima pauta, já pedir pauta para uma próxima reunião, que a gente apresente esses orçamentos e veja a forma mais adequada de dar um encaminhamento para isso. Muito obrigado. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Uma pergunta, esse aproveitamento dos agregados, né, dessa usina aí, da transformação do resíduo da construção civil, quais seria a destinação? Pavimentação e quais outros seriam? Olha, normalmente a gente tem em média dependendo do porte da usina, pelo menos uns 4 ou 5 subprodutos, né? De areia, brita 1, brita 2, rachão, britão. Então eu posso usar em obras públicas, na pavimentação, na construção de calçadas, na construção de meio-fios, praças, parques. Hoje a gente faz licitação para comprar meio-fio. Pontos de ônibus, então, inclusive em habitação, não sendo em fundação, no acabamento eu também posso usar. A gente poderia destinar, inclusive, para habitação social. O plano de mobilidade vai trazer obrigatoriedade de uma série de calçadas que a prefeitura vai ter que colocar dentro do padrão da lei de calçada. Então, assim, os usos são ilimitados do ponto de vista da administração pública, que hoje despreza esse resíduo no aterro, ocupando um espaço nobre, e faz licitação para comprar o mesmo produto que eu poderia fazer com esse agregado. Entendi. E essa questão dos estudos, dessa utilização, claro que isso aí é ambientalmente e otimizando recursos públicos, né, inclusive, porque eu até assustei aqui na quantidade que assim, porque eu acho que a população, de forma geral, não tem noção que metade do que vai para o aterro é entulho de construção civil, resíduo, né? Isso aí é um número muito grande, para mim é uma novidade.
Então, realmente, eu acho que é muito importante essa destinação de maneira mais eficiente de um recurso que está ali ocupando espaço do aterro e que não está sendo reaproveitado, né? Agora, essas destinações, o que eu desconheço, essas destinações desse resíduo da construção, já tem assim estudos falando, olha, tá, isso aqui você pode fazer, pode aplicar em pavimento de tal porte, pode aplicar naquilo. Assim, um estudo técnico falando, ó, isso aqui não está contrariando norma nenhuma e tudo, tem mercado para isso. O que eu quero dizer é o seguinte, essa questão do custo para a gente produzir isso daí, ele se autopaga e ainda dá um lucro. Tem algum estudo nesse sentido para poder ficar assim, bem consistente, né? Essa ótima proposta que está sendo colocada? Fabrício, assim, vários estudos, Goiânia não vai ser pioneira, várias cidades já faz essa destinação, né? Já tem suas usinas, já produzem esses agregados e já utilizam nas obras públicas de maneira geral. Se você fizer uma pesquisa rápida no Google, você vai encontrar uma série de municípios que já está fazendo isso. O que a gente pode ainda melhorar é regulamentar que um percentual desse material seja obrigatoriamente utilizado em obras públicas, em obras particulares, colocar o valor do agregado reciclado nas tabelas que a Goinfra usa, que a CEINFRA usa, porque hoje, se também não tem na tabela, ele não consegue comprar através de licitação, ele compra o material novo, né? Então é uma articulação depois também política para que a gente consiga fazer isso. Se eu não me engano, Carla, me corrija se eu estiver errado, eu acho que já existe normativa que obriga o uso de pelo menos 15% ou 25% de material reciclado nas obras públicas. Talvez a gente não esteja nem cumprindo isso. Se eu não estiver muito enganada, é inclusive uma legislação municipal. Exatamente. O Anderson pediu a palavra? Pois não, Anderson? Boa tarde, eu fico muito feliz, né, com as novidades que foram apresentadas aqui. Realmente a gente tem visto muito, tem tido muita dificuldade com a questão da quantidade de resíduos sólidos que são jogados, principalmente aqueles que entopem, né, o sistema de drenagem, aquele que a população faz esse descarte de forma inadequada. A gente, no momento, pode contribuir com relação a adotar programas de orientação, porque a gente trabalha muito com a prevenção, então a gente tem que explicar para a população o que ocorre, os prejuízos que são causados com esses descartes, e também aquelas campanhas de orientação. Primeiro, mostrar para a população que o poder público ele gasta bastante, né, recurso para poder fazer a eliminação e o recolhimento desses resíduos, mas que na prevenção pode se diminuir bastante. Então, a gente, a partir de agora, a gente já vai montar um cronograma junto com vocês, para a próxima reunião a gente apresentar um programa de conscientização da população e demonstrar a quantidade, olha, são 3 toneladas de resíduos diários. 3.000? Eu acho que ele travou. A Camila pediu a palavra também. Conforme eu escutei aqui. Faz a fiscalização. Oi. Pois não, Anderson, é que você tinha cortado a sua fala. Pode finalizar. É que eu não consegui ver aqui, porque quando eu recebo a ligação, aí corta a fala. Sim. A AMA, ela faz tem uma parceria muito grande com a gente, né? A diretoria de fiscalização da AMA, o Diego, onde a gente tenta fazer a fiscalização. Mas parece que tem uma situação em que deve ser pego no momento do descarte. Então, a legislação, ela mudando, né, ela contemplando a parte de a gente ter monitoramentos ou denúncias de populares para poder fazer essa sanção, fazer essa fiscalização, multa ou algum tipo de notificação para quem faz esse tipo de atitude, aí a gente vai conseguir diminuir, né, e também os recursos empregados, né, diminuir os recursos empregados aí, mas volto a falar que eu fiquei muito contente em ver que já tem um projeto, um programa já de recolhimento, né, e direcionamento desses resíduos, que é um problema crônico.
A gente tem convivido na prática aí com as nossas operações, a gente tem feito com a CEINFRA a limpeza desses ramais, né, da tubulação, mas enquanto mais se tira, mais se coloca. Então, assim, a minha contribuição é a parte de prevenção e conscientização com o pessoal através de campanhas. Muito bom, Anderson, obrigada. A Camila pediu a palavra. E após o José Gabriel. Estude aí em questão do RC, que é um tema expressivo, né, no aterro, sobre a responsabilização do gerador. Como que funciona esse? A gente entende de erupção do ecoponto, mas é recebido direto das exploradoras. Como que funciona a taxa? Tem critérios de segregação? Como que funciona isso dentro do aterro? Camila, eu escutei com um pouco de dificuldade sua fala, mas se eu entendi, é sobre a geração do grande gerador, né? Como que ele destina isso. Como Goiânia... Isso, né? Como Goiânia não tem uma usina de resíduo da construção... Não, mas fala assim, a responsabilização, a destinação correta não é do gerador? Sim, é do gerador, mas se o município não dá um lugar para ele, a gente não tem um aterro de inerte, a gente não tem uma usina e ainda recebe, e por que que a gente recebe no aterro? Porque a gente usa esse material para fazer pavimentação dentro do aterro sanitário, para os caminhões poderem caminhar dentro do maciço e para fazer a cobertura, porque Goiânia tem uma dificuldade muito grande em achar solo hoje. Hoje a gente não tem solo suficiente para fazer a cobertura das células do maciço. Então, eu preciso adicionar esse material. Se eu passo por uma usina, ele vai ficar numa granulometria muito mais adequada. Então, hoje, o grande gerador, ele pode mandar para uma usina fora de Goiânia, e alguns fazem isso, mas ainda a grande maioria manda para o aterro sanitário, porque eu não sei te falar o valor, teria que ser alguém da Comurg, eu não sei se a Suzy sabe, mas hoje eu acredito que o valor de recebimento desse material na Comurg, no aterro, é mais barato do que a destinação para uma usina. O que justifica o volume. Exatamente. Mas assim, o que vem do grande gerador ainda é bom, porque ele está limpo, né? Ele normalmente ele é segregado, ele tem um PGRS. O nosso maior problema mesmo é o que vem da remoção, que eu tiro do fundo do vale, que eu tiro do lote baldio, aí ele vem realmente bastante contaminado. Entendi. Pessoal, antes de passar a palavra para o José Gabriel, eu postei lá no chat um novo link para quando a reunião cair, porque a duração de reunião no Meet é somente de 1 hora, tá bom? Aí o link está lá no chat. Pois não, José Gabriel, boa tarde. Boa tarde, vocês estão me escutando? Sim. Desculpa o atraso, mas trocaram o meu computador aqui, na hora que eu fui entrar aqui não deu certo, mas tudo bem. Sem problema. Eu tenho uma dúvida, não é nem dúvida, é curiosidade, com relação aos pequenos geradores de entulho de construção. Eu já passei por isso, conheço pessoas que passaram, e eles não sabem onde depositar isso, onde colocar isso. A prefeitura tem pontos onde E se tem, por que isso não é melhor divulgado? Porque eu, por exemplo, não sei, sou da prefeitura e não tenho esse conhecimento. José Gabriel, temos sim, nós temos 5 ecopontos já implantados na cidade de Goiânia, que recebe não só o resíduo da construção civil do pequeno gerador, como o resíduo que faz da limpeza de jardins, poda de quintal, recebemos pneumáticos, materiais recicláveis e óleo de cozinha nesses ecopontos. A gente tem divulgado nas redes sociais, mas essa é uma outra coisa que eu quero acessar, e já tinha conversado até com a Georgia há um bom tempo atrás, de acessar, porque eu sei que tem também um recurso do Fundo de Saneamento que é destinado para campanhas educativas. A gente contratou um período, fizemos uma divulgação no rádio, mas assim, é muito caro, então a gente começou a divulgar mais nas redes sociais. Agora, talvez acessando esse recurso específico, a gente consiga divulgar com melhor qualidade.
E a gente tem outras quase 10 ou 9 áreas já identificadas pela CEPLAN que vão receber esse equipamento. O primeiro foi o do Guanabara, que começou ainda de uma forma muito primeva e agora vai ser reformado. Esses últimos que a gente lançou, acho que é Cachoeira Alta, Faisalville, a Suzy vai saber falar onde eles estão exatamente. Eles são excelentes, são equipamentos muito bem desenhados, com a rampa onde a caçambinha, o carroceiro pode subir, ele já joga direto na caçamba, o caminhão recolhe. Lá tem agora uma salinha para o operacional da Comurg, que tem água, tem sombra, tem banheiro. Então, assim, estamos começando uma cobertura vegetal em volta para fazer um muro verde, para diminuir particulado, impacto, né, Mas a gente tem sim, recebe gratuitamente e espero poder divulgar mais aí. Você tem razão. Isso está disponível no site da prefeitura? Tá sim, no site da prefeitura, no site da prefeitura, se você colocar naquela buscazinha Ecoponto, você já vai encontrar. Ah, tá. Então tá bom, obrigado. Antes de passar a palavra para a Suzy, que levantou a mão, eu acho que a gente podia tirar como deliberação desse ponto de pauta a apresentação em uma próxima reunião dos projetos que o Pedro mencionou, e também a apresentação de um projeto para uma campanha que pode ser realizada talvez em comum acordo pela AMA e pela Defesa Civil. Ok, muito bom. Excelente. Positivo, além da fiscalização, né, também a conscientização, muito importante. Sim. Suzy? Ok. Eu estou tendo um pouco de dificuldade para ouvir direitinho, a internet não está de tão qualidade aqui, mas com relação à fala que a Camila tinha feito, nas vistorias que a gente realiza, inclusive que estávamos fazendo na época da elaboração do termo de referimento do TAC, o que a gente visualizou é que, na verdade, o grande gerador, ele destina exatamente para as empresas, né? Principalmente na região metropolitana de Goiânia, os grandes geradores de resíduo de construção civil. E essas empresas, elas recebem o resíduo limpo, exatamente como o Pedro, eu entendi o Pedro falando alguma coisa nesse sentido. Então, para aterro sanitário, e além disso, pessoal, tem a ressalva que a portaria 280 do Ministério do Meio Ambiente exige a emissão do manifesto de transporte de resíduos, e a empresa precisa estar licenciada, né, tanto a transportadora quanto o destinador final, né. Então, nosso aterro sanitário, ele não emite esse documento. Então, a grande maioria do que recebemos no aterro são realmente os resíduos vindos dos ecopontos e do resíduo de remoção, Camila. Então, o grande gerador não é o grande problema. Na verdade, ele já recebe somente o resíduo limpo, sem mistura, certo? Então, de certa forma, o que a gente precisa realmente controlar é o pequeno gerador, e aí, com relação à divulgação dos ecopontos, que foi o que o Anderson estava falando também, que acaba culmina lá na ponta, né, fica sendo um gargalo da drenagem urbana. Como o José tinha perguntado, com relação aos ecopontos, a gente tenta, José, fazer o máximo possível a divulgação. Ultimamente ela tem sido feita, de fato, apenas nos sites, né, e nas redes sociais. O que acontece? Hoje nós temos 5 instalados. Nós temos o Jardim Guanabara, que está passando por reformas, né? Esse foi o primeiro, como o Pedro lembrou. Temos o
o ecoponto do Jardim Faisalville, temos no Campos Dourados, Parque Oeste Industrial, não, Parque Oeste Industrial não, desculpa, Parque Eldorado Oeste, e temos também no Jardim São José. O complicador para esses equipamentos urbanos é que eles precisam de uso do solo, né? E então nós dependemos da Secretaria de Planejamento para estar liberando as áreas, né? Para nós, de fato, executarmos o planejamento da obra. Entretanto, a gente tem tentado buscar, assim, conversas, né? A gente tem tentado fazer de uma forma mais prática, visto que, como o Pedro bem colocou, José, tem todas essa proteção da área, né? É um local que não gera tanto ruído, é um local que não há o depósito do resíduo, né? Na verdade, esse resíduo, ele é dinâmico, ele sempre é coletado pela Comurg, de modo que ele não fica parado naquele local. Então, a gente precisa realmente de uma divulgação maior, porque nós, inclusive, tínhamos 2 áreas no setor Orlando de Moraes e no Jardim Estrela d'Alva, que já estavam liberadas para realizar a execução da obra, mas, infelizmente, devido à devolução negativa da população, essas obras, a prefeitura, né, a AMA preferiu não levar adiante, né, porque teve uma negativa. A população, infelizmente, não compreende, às vezes, o que é a função de um ecoponto, né. Então, nas redes sociais, a gente tenta fazer essa divulgação e explicar o máximo possível. Era isso que eu queria falar. Posso falar? Sim, pois não. Eu sugeriria, eu não sei, por exemplo, quando eu contrato uma caçamba para descarte de entulho de construção, ele é levado diretamente para esses ecopontos, ou o que acontece nesse caso? Não, o ecoponto, ele é para o pequeno gerador. É aquele que faz aquela pequena reforma em casa, até 2,5 metros cúbicos de resíduo, uma carrocinha. A caçamba, que tem normalmente 6 metros cúbicos, ou ela vai para uma usina, que a gente tem em Aparecida, em Senador Canedo, ou ela vai para o aterro sanitário. O ecoponto só recebe do pequeno gerador, que é, como a Suzy falou, o grande problema da Prefeitura de Goiânia, porque ele está pulverizado por toda a cidade, ele gera um resíduo que normalmente está misturado e que não é de tão boa qualidade. Entendi. Pessoal, eu acho que a gente tira aquele encaminhamento, então, dessa segunda parte, né, da nossa pauta, de na próxima reunião a AMA, através do Pedro, apresentar o escopo desses 2 projetos, né, com valor. Na verdade, são 3, né, e o outro é uma campanha de educação ambiental, pelo que eu estou entendendo. E para a gente poder avaliar e deliberar e apresentar posteriormente para o Conselho Municipal de Saneamento. Carla, desculpa. De quanto em quanto tempo tem reunião? Qual que é o prazo que eu tenho para fazer isso? Então, vai ser um ponto de nossa próxima reunião. Conforme a necessidade, né, Carla? Uma minuta de regulamento em que eu vou sugerir que a gente se reúna uma vez no mês.
Ô, Carla, eu vou te pedir o seguinte. Pedro, só um minutinho, deixa eu só compartilhar o link aqui com o pessoal. Sim, Pedro. Eu gostaria de priorizar a questão da usina de resíduo da construção civil e, num outro momento, apresentar sobre compostagem, porque essa eu ainda não comecei a pesquisar a fundo, entendeu? A gente está muito interessado no resíduo da construção civil, pelo motivo que eu já justifiquei, que é um volume muito grande. E eu preciso fazer uma coisa de cada vez, senão eu não consigo entregar em nada. Tá bom? Acho que com a ajuda da Defesa Civil a gente consegue apresentar uma campanha de educação com o brief, que ele já até se colocou à disposição, e eu ficaria mais focado em trazer o custo de uma usina, explicar mais ou menos os orçamentos que eu encontrei, o que é o equipamento, para aprovação de vocês, e depois o encaminhamento de um edital mais formal, né? Pode ser assim? Eu entendo que sim, mas dá para incluir a questão da campanha? Sim, exato. A campanha e a o usina. resíduo da construção civil, isso. Uhum. Só a compostagem que eu vou ter dificuldade de agora. A gente está começando um piloto, agora que a gente está se inteirando mais, tá bom? Eu entendo que sim, se todos concordarem. Falta o Fabrício. Deixa eu ver com ele aqui. Tá entrando. Acho que estamos todos, né? Que estavam na primeira parte. Então, gente, eu estava reforçando, respondendo ao Pedro, e aí a reunião caiu. Um dos pontos da nossa próxima pauta será uma minuta de um regulamento para o funcionamento desse comitê. Né? E aí eu vou elaborar uma minuta, vou compartilhar com vocês, para que na próxima reunião a gente possa deliberar sobre essa minuta. E aí, quando o Pedro perguntou qual que seria o prazo que ele teria para fazer a apresentação dessas duas propostas, nesse regulamento, eu estou pensando em sugerir que a gente se reúna uma vez no mês. Mas aí vocês vão avaliar todo o teor do documento, né? Inclusive essa sugestão de reunião mensal, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente poder continuar a pauta. Só um instante. Pois não, José Gabriel. Não seria interessante, porque a gente precisa também pensar na questão da produtividade, né? Porque às vezes reunir para não ter nada para avaliar, a gente pode estar perdendo um tempo, assim. Já que o Pedro tem que apresentar essas propostas, ele consegue fazer isso em um mês? Ele precisaria de mais de um mês? Né? Eu acho que a próxima, pelo menos, poderia ser uma coisa já agendada para avaliar alguma coisa que já foi feita. Né? Eu estou sugerindo que ele dê essa ideia aí de que se um mês dá, tudo bem, daqui a um mês a gente reúne de novo. Mas às vezes o tempo pode ser exíguo para ele, pode ser pequeno. Eu iria sugerir, no final da reunião, que a gente se reunisse no dia
13 de abril, próxima reunião. Por mim, tudo bem. Eu só não sei se a gente vai ter alguma coisa para analisar e avaliar. Aí seria, se fosse possível para o Pedro, seria as duas propostas dele, além... Eu não sei se sou só eu que estou tendo um pouco de problema com a internet. Bom, mas eu acredito, José Gabriel, não sei se o Pedro está me ouvindo, eu acredito que essa data que a Carla sugeriu seja possível, que vamos dizer que seja aproximadamente um mês, né? Um pouquinho a mais. Verdade, porque a gente já tem... Sim. 40 dias. Uhum. Isso, porque como é um trabalho, José Gabriel, que a gente já tem feito, então, assim, a grande dificuldade é que nós não estamos tendo a devolutiva das empresas, né? Mas nós já estamos tentando fazer alguns orçamentos já, e aí eu acredito que não seja tão difícil esse prazo para essa situação. Mas obrigada de qualquer forma. Uhum. Ok. Só um instante que eu vou compartilhar a tela. Vocês conseguem visualizar? Sim. Deixa eu voltar lá para onde a gente parou. Então, a gente parou aqui, a Suzy fez a apresentação e a gente tirou como deliberação uma apresentação em uma próxima reunião de uma proposta para uma usina de resíduos de construção civil e de uma campanha de educação ambiental relacionado à destinação dos resíduos pela população. É isso? Perfeito, isso mesmo. Essa campanha é resíduo de maneira geral ou é resíduo da construção civil? Porque aí é muita coisa, né? Resíduo de maneira geral, a gente tem resíduos sólidos urbanos, a gente tem resíduo da construção civil, tem medicamento. Eu acho que se... Desculpa. Não, ok. Eu acho que se for possível, para resíduo de uma maneira geral, se for possível. Focar nos ecopontos, né? A sugestão pode separar nesse primeiro momento de maneira geral, né? Porque esses são os mais comuns e esses são da grande população, né? Então é mais fácil fazer uma conscientização depois, até uma fiscalização da construção civil, né? Através do próprio segmento. É possível? E aí chamando para o enfoque, como a Camila mesmo sugeriu, os que vão para o ecoponto, né, que são os resíduos de construção civil, aí a gente pode falar resíduos de poda, né, galhada. Eu acho que a gente pode enfocar, como o Anderson disse, a Camila, acho que esses que vão para os ecopontos, que são, no momento, a problemática maior. Móveis, né? Isso. Então, assim, o que vocês esperam é um release, né, um briefing, um resumo do que poderia ser essa campanha publicitária que a gente vai encaminhar para uma agência de publicidade transformar. Então, é isso mesmo, apresentando os equipamentos da prefeitura, que a gente tem a coleta seletiva, que a gente tem os ecopontos e o que são esses ecopontos, o que a gente recebe lá, como que funciona o catatreco, qual que é Tá bom, isso a gente consegue sim. Isso, e inclusive, nós temos no comitê um representante da Secretaria de Comunicação. Ele não está participando, mas eu vou entrar em contato com ele, para que na próxima reunião ele possa participar e nos ajudar nesse sentido também. Da CEPLAN também, Carla? A gente tem da CEPLAN também, está faltando CEPLAN e Secretaria de Comunicação. Bom, pessoal, eu vou avançar na apresentação. Qualquer coisa, vocês me interrompam, tá certo?
A nossa próxima pauta seria uma minuta, né, que foi encaminhada para vocês. Eu não sei se todos tiveram acesso. Para aqueles que não tiveram acesso, logo ao fim dessa reunião eu compartilho com vocês, tá bom? A minuta de um projeto de lei para a instituição de uma política municipal de saneamento básico para o município de Goiânia. Essa minuta ela foi elaborada aqui na Agência de Regulação. Se eu não me engano, no ano de 2021, Pedro, aí você me corrija, que eu estou com a memória falha aqui, a AMA, através da Diretoria de Gestão Ambiental, revisou e sugeriu alterações no texto. Os participantes foram o Pedro e o Gabriel. O Ministério Público também já fez uma avaliação prévia desse texto, mas isso não resultou em uma manifestação formal. A proposta é que esse comitê avalie, né, essa minuta de projeto de lei e sugira alterações no texto, né, se for o caso, faça correções no texto, para que na próxima reunião a gente tire como um encaminhamento o fechamento, né, de uma minuta e posterior submissão ao Conselho Municipal de Saneamento e encaminhamento à Casa Civil. Alguém não recebeu essa minuta? Vocês concordam com esse encaminhamento? Quem não recebeu, eu informo que é um texto extenso. Quem recebeu e se teve uma oportunidade de olhar, pode visualizar que o texto é extenso. Eu queria ver com vocês o que vocês pensam disso. O encaminhamento pode ser esse. E aqui está no limite da... Eu recebi. Eu não recebi, provavelmente quem recebeu foi a Ana Paula. Eu recebi, porém não tive condições de ver, tá, Carla? Confesso. Ok. Pessoal, a gente pode tirar esse encaminhamento de, na próxima reunião, se a gente definir a data do dia 14 mesmo, a gente fazer explanações, cada um realizar as suas explanações e a gente poder tirar como deliberação na próxima reunião o encaminhamento dessa minuta para o Conselho? Olha, por mim sim, Carla, eu não sei como que vai ser, a metodologia, né? Porque se cada um encaminhar sugestões, teria que passar pauta, né, artigo por artigo, dar sugestões para a gente poder deliberar. Eu não sei como que você está pensando essa dinâmica. Eu acho que seria oportuno uma reunião específica para isso, né? Que a gente tivesse o tempo de encaminhar sugestões por escrito, né? Então, por exemplo, se eu não concordo com esse artigo, eu taxo. Se eu quero colocar uma sugestão, eu coloco embaixo numa cor específica. E depois a gente fazer uma reunião onde a gente vai vendo de cima e embaixo cada proposta dessa. Os autores vão ter sua oportunidade de defender as suas propostas e a gente consegue fechar ao final. Acho que como são muitas pessoas, talvez a melhor metodologia seja essa. E aí a gente precisaria de uma reunião específica para isso, porque ele é realmente muito grande, esse texto. Ele é bem extenso. Sim, eu concordo, até porque é um texto grande, né? É um texto que demanda um olhar mais criterioso. Eu concordo, sim. Então eu sugiro que a gente deixe a próxima reunião só para apresentação da campanha pedagógica, da usina de resíduos da construção civil e deixe a pauta da lei para uma segunda reunião e aí só ela na pauta, porque eu nem sei se a gente consegue esgotar essa lei toda em uma reunião só. Pela minha pouca experiência, a gente vai levar mais tempo. Ok. Eu só pediria a vocês que na próxima pauta, além dos dois projetos, né, da usina e da campanha de educação ambiental,
a gente inserisse a deliberação sobre o nosso regimento interno, porque a gente precisa do regimento interno para poder funcionar. Você encaminharia uma minuta para a gente avaliar e deliberar nessa reunião? Isso, justamente. Pode ser, eu acho que aí é mais plausível. Justamente. Eu gostaria, eu acho que eu teria que ter feito isso logo que começou a reunião. Eu sou analista de sistemas, trabalho aqui na SIGTEC, certo? Eu não tenho, lógico que eu tenho um conhecimento, vamos dizer assim, restrito de saneamento básico, né? Uma coisa que um cidadão normalmente tem. E eu não sei em que eu poderia colaborar aqui numa política de saneamento básico para a Prefeitura de Goiânia. Então, assim, fui colocado no grupo aqui e tenho essa dúvida. Não sei se alguém pode me ajudar aí, qual que seria a minha participação, ou se mesmo com o meu pouco conhecimento eu poderia ajudar em alguma coisa. João Gabriel, primeiro eu acho que toda contribuição ela é muito bem-vinda, tá? E especificamente quanto à atuação da Secretaria de Ciência e Tecnologia, a inserção da Secretaria dentro desse comitê, ela foi também no sentido desse item aqui, ó, que é estabelecido pelo artigo 2º, que criou esse comitê e deu a esse comitê essa atribuição de criar e estruturar o Sistema Municipal de Informações de Saneamento Básico. Então, em um outro momento, né, a gente vai tratar também da criação e estruturação desse Sistema Municipal de Informações. Aí agora já faz sentido para mim. Tá certo. Tá certo. Mas tá com relação ao projeto de lei, toda contribuição é muito bem-vinda, tá? Tá bom, ok. Então, desse ponto de pauta, o que a gente tira como deliberação é de um agendamento posterior de uma reunião específica para tratar desse projeto de lei, certo? Ok. Todos concordam? Concordo. Sim. E aí, para a próxima, então, seria a sugestão do regimento interno, né, do Conselho. Isso. A minuta para funcionamento do Conselho, é isso? Isso. Mais as duas propostas que virão de vocês. Sim, sim. Gente, como eu falei no início da reunião, eu pedi a inserção de um ponto de pauta. Fabrício, você me ouve? Sim. Eu vou fazer uma explanação aqui e por favor, me interrompa a qualquer momento, caso eu passe alguma informação que não condiz com o aplicado, tá bom? Se eu conseguir, se tiver a informação, ok. Ok, tá. Pessoal, como vocês têm acompanhado aí na mídia, essa semana a Prefeitura de Goiânia assinou com o FG um protocolo de intenções para elaboração, com o objetivo de elaborar o Plano Diretor de Drenagem Urbana de Goiânia. Eu vou fazer aqui uma breve explanação de um histórico, e aí, para a gente poder tentar tirar uma deliberação no final da minha explanação. Goiânia tem um plano parcial que foi elaborado, se eu não me engano, aí nos anos de 2006 ou 2007, que ele contempla, né, um planejamento para a macrodrenagem da bacia do Ribeirão Anicuns, que é justamente esse tracejado em vermelho aqui que vocês veem. Ou seja, esse plano ele trouxe um planejamento para execução dos serviços de drenagem urbana relacionados à macrodrenagem para essa área aqui do município, certo? O restante do município,
que eu não sei se esse dado é correto, que o restante é 40% do município, não existe plano diretor, não existe planejamento de ações para as outras bacias. Em 2019, com a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, foi feito um diagnóstico da situação atual da prestação do serviço de drenagem urbana no município. Esse diagnóstico, inclusive, ele atualizou o número de pontos, né, de alagamento e de inundações que existem no município de Goiânia, que, se eu não me engano, à época eram 101 pontos de alagamento. O Plano Diretor de Goiânia, a Lei Complementar 349, sancionada no ano passado, ela estabeleceu lá no artigo 16 a criação de um programa de promoção de saneamento ambiental. O que esse programa diz, né? É justamente o planejamento, a regulação, a fiscalização e o controle social do serviço de saneamento básico. Dentro desse programa existe o subprograma Drenagem Urbana. E esse subprograma estabelece elaborar, instituir e implementar o Plano Diretor de Drenagem Urbana em caráter urgente e prioritário em toda a macrozona construída do município. Lá no ano de 2021, foi criado um grupo técnico com a participação da AR, da Defesa Civil, da CEINFRA e do Instituto Federal de Goiás, através do professor Tiago Augusto. Esse grupo, ele trabalhou na elaboração de um termo de referência para que, a partir desse termo de referência, a prefeitura pudesse contratar a elaboração do plano de drenagem. Esse termo de referência foi concluído lá no ano de 2021, e a partir daí foi dado início às tratativas com a Universidade Federal de Goiás, para que a Universidade Federal de Goiás pudesse elaborar esse plano. E isso culminou aí nessa semana, nessa assinatura desse protocolo de intenções. Hoje pela manhã eu conversei com o Alexandre, que eu não sei hoje a função que ele está exercendo na CEINFRA. Qual que é, Fabrício? Ele é secretário executivo? Isso. Que é o secretário executivo da CEINFRA hoje. Ele me disse, ele me passou a informação atualizada de que a minuta do convênio está em fase final, né, de elaboração. Existe um orçamento, né, um orçamento prévio para custear a elaboração do plano diretor de drenagem. Ele resulta aí, até agora, em R$ 6.073.200. Aí ele está dividido nessas três partes: levantamento e processamento, micro e macro drenagem, estudos hidrológicos e hidráulicos e uma parte de meio ambiente. Com isso aí, pessoal, eu queria tirar uma deliberação daqui para a gente poder, em um momento breve aí, convocar o Conselho de Saneamento e apresentar essa demanda para o Conselho de Saneamento, para que o Conselho de Saneamento possa deliberar na aplicação desse recurso para a elaboração do plano de saneamento. Eu vou interromper aqui a minha apresentação, porque quando eu estou compartilhando a tela, eu não vejo vocês. Do plano de drenagem, né? Isso, do plano de drenagem. Tá. Ok. E o representante da UFG que apresentaria esse plano de drenagem para o Conselho, ou seríamos nós? Não, aí seria ou um representante da CEINFRA ou um próprio representante da UFG, né? Que aí ele não apresentaria o plano de drenagem, ele apresentaria uma minuta de convênio, né? O convênio que será assinado, e aí um panorama geral do que será a elaboração desse plano, de como é que esse plano será elaborado. Pessoal?
Sim, estamos ouvindo. Mas deixa eu entender melhor, porque realmente eu estou bem desinformado, vamos dizer assim, que eu recebi um convite recente aqui, né? Esse termo de referência, pelo que eu entendi, foi elaborado por aqueles quatro, né, que se apresentou, acho que a R, o OFG, a CINFRA, né? Defesa Civil, IFG, foi Instituto Federal, isso. Ah, foi o Instituto Federal, não foi o IFG, não foi a UFG, não. Não. Ah, tá. Isso é a descrição do termo de referência. Seria isso. Isso, esse termo foi elaborado por esses atores. Depois de elaborado, esse termo foi levado ao conhecimento da Universidade Federal, que fez uma avaliação do termo de referência, sugerindo poucas alterações. E hoje esse termo de referência é a base para a elaboração do plano de drenagem. Tá, agora, a ideia é contratar esse plano como uma empresa particular. Não. Ou a própria universidade? Não, é contratar a Universidade Federal de Goiás através da FUNAP. Ah, tá. Ou seja, o plano seria desenvolvido pela própria Universidade Federal. Pela própria Universidade Federal. Ah, correto. Entendi agora. Tendo como coordenador o professor Kleber Formiga. Entendi. Ô Carla, mas essa tabela, esse tabela de preços, orçamento que você apresentou, esse orçamento é atualizado ou é referente a quando o termo de referência foi elaborado? Atualizado. Esse orçamento é desse ano. Ok. Olha, Carla, eu achei muito bom, viu, contratar a UFG através da FUNAP para fazer esse plano. Eu acho que Goiânia ganha muito. Foi uma pena que a gente precisou chegar aonde a gente chegou para que a gestão, né, tomasse isso. Quantos anos a gente espera um plano de drenagem? Então, acho que a gente tem que parabenizar aí o prefeito, todo mundo que está envolvido, vocês da agência de regulação, CEINFRA, CEPLAN, a AMA, e que bom que foi contratado a UFG através da FUNAP para fazer esse trabalho. Parabéns para todos. Realmente foi uma ideia muito feliz. Eu acho que não poderia ficar mais bem qualificado esse plano do que onde ele será feito. Né? Realmente, então, de parabéns quem teve toda essa iniciativa, né? E essas boas ideias aí, para conduzir aí esse assunto tão relevante para a cidade. A UFG, né, principalmente ali através do professor Kleber, professor Maurício, a professora Frosina, eles têm todo um conhecimento e tem todo um histórico, né? Além da CEINFRA, né, que tem um histórico que vive ali o dia a dia, a UFG tem todo um histórico, todo um banco de dados, todo um arcabouço de estudos, né, que vão poder ser utilizados, né, e fomentar a elaboração desse plano, né, e assim, eu também fiquei muito feliz e acho que a prefeitura não poderia ter tomado uma decisão melhor. Perfeitamente, isso mesmo. Carla, você podia só repetir o que nós vamos deliberar? É a apresentação para o conselho. Isso, nós vamos deliberar a apresentação do conselho, apresentar inclusive o valor, para que o conselho, né, mediante uma indicação nossa, possa aprovar a aplicação do recurso para a elaboração do plano de drenagem. Então, agora a gente vai votar se estamos de acordo em apresentar como indicação nossa essa celebração desse convênio. Isso. E aí, como é uma primeira reunião e a gente não tem um regulamento e não tem uma metodologia ainda, o que eu queria sugerir? Que a gente fizesse isso através de um documento, né? Que eu possa elaborar a minuta desse documento, dizer que a gente se reuniu, que a gente discutiu e que a gente indica, né, para o Conselho de Saneamento, que o Conselho de Saneamento aprove a aplicação desse conceito de recurso para ser utilizado para custear a elaboração do plano de drenagem. Pois não, Pedro?
Carla, eu sugiro que seja... Bom, é interessante o documento, mas eu acho que a gente deveria ter uma ata dessa reunião e essa ata serviria como documento, mas que contemplasse também as outras coisas que aconteceram, né? A apresentação da AMA, a indicação da apresentação desses outros 2 projetos na próxima reunião. Então, sugiro que seja uma ata dessa reunião, assinada por todos que participaram, e que ela vai servir como indicação para esse objetivo que você quer. Perfeito. Pois não, Fabrício. É só uma dúvida. E esse orçamento aí do plano diretor, eu não tive acesso, eu vou compartilhar aqui novamente. Tá. A pergunta é, esse orçamento, né, do termo de referência está contemplando cadastro de microdrenagem ou como isso ficou dentro do orçamento? Só um instante. Sim, o primeiro item, Fabrício, é micro e macro drenagem. Mas aí está contemplado aí o cadastro de microdrenagem? Sim, Fabrício, como membro participante, a Camila também participou da elaboração desse termo de referência, ele inclui o cadastro da microdrenagem. E aqui o primeiro item é levantamento e processamento micro e macro drenagem. Carla, você podia encaminhar para todos nós esse termo de referência para a gente tomar conhecimento, por favor? Encaminho sim. Eu só vou solicitar para o Alexandre, porque depois que foram feitas as sugestões de alteração pela Universidade Federal e a CEINFRA também fez algumas sugestões de alteração, eu ainda não tenho o arquivo compilado, mas eu vou solicitar para ele e encaminho para vocês. É que eu estou achando assim, o cadastro da microdrenagem completa, a cidade inteira, digitalizado, em uma plataforma GIS, é isso? Está contemplado no plano, isso? Está contemplado o micro. Não, eu estou falando isso porque, assim, cadastro da microdrenagem não é barato, não, entendeu? Então, assim, bom, parabéns que conseguiu contemplá-lo todo, né? Mas também ali tem mão de obra ali da universidade, né, de alunos, de tudo que deve estar colaborando com o processo também. Você percebe que esse orçamento, ele está bem enxuto, né? Ele está como atuação da equipe, não com descrição de serviço, né? Por isso que eu estou perguntando, porque olhando aqui não dá para a gente saber, entendeu? Isso, sim. Mas eu vou encaminhar para vocês o termo de referência. Correto. Carla, desculpa, eu ainda estou um pouco confusa. Oi, Fabrício. Só um instante. Caso vocês entendam como necessário uma avaliação do conteúdo do termo de referência antes de deliberar, ok também, tá bom? Acho pertinente, viu, Carla? Uhum. Fabrício, só te interrompendo rapidinho. Carla, eu ainda estou um pouco perdida. Deixa eu te falar. Já foi definido que vai ser feito pela FUNAP? Sim, já foi definido. Já foi definido que será feito pela UFG através da FUNAP. Perfeito, então. E aí, então, não vai ser... tudo Suzy, e depois não ter validade, com medo da gente autorizar. Suzy, tá cortando, eu não tô te ouvindo. Se você estiver me ouvindo, eu não tô. Suzy, você pode falar de novo, por favor, que cortou a sua fala? Eu também não estou ouvindo você. Pode prosseguir. Ok, já entendi que já foi definido já. Eu tenho certeza que já está assim, que não vai acontecer nenhum impedimento, né? Eu fico com medo. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Ok, eu fico com medo de nós autorizarmos
autorizarmos esse trabalho e acabar sendo considerado assim, não, tinha que ter sido feita uma licitação, tinha que ter sido feito, entendeu o que eu estou querendo dizer? Sim, sim. Existe uma outra modalidade de execução desse tipo de contratação. A prefeitura pode optar por duas modalidades. Uma que seria a licitação e a outra que é realizar um convênio com uma instituição de ensino através de uma fundação criada para esse fim, que é a FUNAP. E aí, qual que é o meio de execução? É o convênio. E, Carla, perfeito, então. E Carla e Suzy, pelo que eu estou entendendo, a gente não está, Suzy, aprovando a contratação. Quem vai fazer isso é o conselho. O que o comitê está fazendo é dando um indicativo de que a gente concorda com esse procedimento. Isso, justamente. Sim, sim, agora ficou claro para mim. Ok. Isso, porque lá no início da minha apresentação, uma das atribuições desse comitê é subsidiar técnica e operacionalmente o Conselho Municipal de Saneamento. E como que a gente vai subsidiar? Um dos meios de subsídio é a indicação de utilização dos recursos do Fundo de Saneamento Básico. Então, esse indicativo que a gente está tirando aqui dessa reunião. Obrigado, Carla. Pedro. E aí, pessoal, a gente tira o indicativo ou vocês querem avaliar o termo de referência? Eu gostaria de avaliar primeiro, Carla, porque talvez a AMA possa contribuir com alguma coisa, né? Fico mais... Até porque eu estou representando a AMA, não sou a AMA, eu vou apresentar para outros pares também. Certinho. E às vezes a gente ainda consegue incluir mais alguma coisa, Pedro. Vou puxar para o nosso lado. Tá. Só para poder, acho que a palavra não é nem esclarecer, mas antes da gente colocar esse termo de referência para discussão com a Universidade Federal, a gente encaminhou esse termo de referência formalmente via processo, na época era físico ainda, para a AMA, para a CEPLAN, para a CEINFRA, para a Secretaria de Saúde e para a Defesa Civil. Eu posso resgatar isso aqui e ver a manifestação da AMA, mas não foi contrária. Eu vou resgatar e compartilhar com vocês também. Ok. Ok, obrigado. Eu não me lembro. Depois do Covid, então, lascou. Não lembro mais de nada. Então, a CEINFRA já participou disso, né? A CEINFRA participou até um momento da elaboração através do Diego. Depois, por demandas internas da CEINFRA, o Diego saiu do grupo. E aí a gente continuou sobre a coordenação técnica do professor Tiago, do Instituto Federal de Goiás. Entendi. Não, mas eu fico muito tranquilo com relação a isso, porque ninguém mais capacitado do que a própria UFG, né? Para poder fazer os complementos que ele mesmo já fez, como você explicou, né? Sim. Então, assim, eu fico muito tranquilo quanto a isso. Que bom, Fabrício. Exatamente. Vindo da CEINFRA é muito bom ouvir isso. Pessoal, então, para a gente partir para o encerramento da reunião, eu só vou repetir aqui quais são os encaminhamentos que a gente tirou hoje. Próxima reunião, dia 14/4, 15 horas, online. Certo? Nessa reunião, a nossa pauta será o regulamento, o nosso regulamento, né, de como que a gente vai funcionar. E a apresentação pelo Pedro de uma proposta de usina de resíduo de construção civil e de uma campanha de educação ambiental. Certo? Correto. Eu gostaria de avaliar com vocês. Certo.
A possibilidade, eu sei que a gente tem vários grupos de WhatsApp e tudo, mas eu queria avaliar com vocês a possibilidade da criação de um grupo de WhatsApp que facilitaria muito a nossa comunicação. Inclusive, para eu poder compartilhar os arquivos com vocês, caso vocês precisem de maiores informações. A gente tem aqui um banco de dados que a gente adquiriu lá, e a gente sistematizou isso lá na elaboração do plano de saneamento, e isso está disponível também. Então, eu queria ver com vocês se vocês podem postar aí no chat para mim o número de WhatsApp de vocês, e aí eu vou anotar aqui e eu vou criar o grupo. O que vocês acham? Sim, por mim tudo bem. Pode ser. Ok. Até pediria que... É mais viável. Eu não recebi nenhum arquivo ainda. Se eu não tenho um decreto desse... Eu não tenho... Se puder postar lá, né? Posto sim. Aí eu já vou postar tudo lá. Tudo que a gente conversou, tudo que a gente tratou aqui. Se eu não conseguir até amanhã essa nova versão desse termo de referência com o Alexandre, eu vou postar a versão que eu tenho aqui para que vocês já possam ir avaliando também. Vou resgatar o processo onde a gente pediu manifestação das secretarias com relação ao conteúdo do termo de referência e vou compartilhar tudo com vocês. Eu não tenho, vou falar aqui de quem que eu não tenho o número de WhatsApp. Eu não tenho o número do José Gabriel, boa tarde. Eu não tenho do Anderson Gabriel. E nem da Camila, não, da Camila da Saúde. Dos demais eu tenho. Acabei de colocar. Eu vou colocar aí. Ok. E aí no eu e a Juliana. Você tem o da Juliana? Da Juliana eu tenho. Então, tá certo. Ah, tá. Não é nesse telefone, aqui é limpeza urbana. Ok. Então, pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma consideração, alguma contribuição, eu acho que a gente pode encerrar nossa reunião. Eu só tenho mais uma, Carla. Pois não, Pedro. Fazendo a ata, encaminha para a gente com antecedência nesse grupo de WhatsApp, que a gente faz a avaliação e consegue já fazer a aprovação no início da próxima reunião, a aprovação dessa ata. Sim, encaminho sim. Obrigado. De nada. Pessoal, muito obrigada, tá, pela oportunidade de estar participando. Eu acredito que nós temos boas intenções e vamos colocar isso tudo no papel e vamos ver o que é possível melhorar aí para o nosso município. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada, gente. Eu agradeço a participação de todos. Eu sei que as atribuições desse comitê são muitas, mas eu acho que a gente vai vencendo aí uma etapa de cada vez e indo até onde nossos braços alcançam. E eu acho que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. Obrigado, Carla. Um abraço a todos. Foi um prazer. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigado, um abraço a todos. Até mais, gente. Obrigado. Boa tarde. Anderson, você não me encaminhou o número do seu WhatsApp. Eu tô com dificuldade aqui, não sei nem onde que põe. Eu vou passar aqui pro Cleiton, né? Ok. Tá? Pro Cleiton passar. Obrigado. Tá bom, obrigada. Boa tarde. Até mais. Tchau, tchau. Boa tarde.